visto o mundo e as suas tribos com as suas ideologias, com a sua mentalidade, com seus ideais, tentando implantar uma cultura maligna na mente dos nossos jovens, das nossas crianças, das nossas famílias. E eles tentam e tentam dia e noite, incansavelmente, e não fazem mais questão de fazer isso de forma intrínseca ou de subjetiva. Eu estava conversando esses dias com amigos e eu disse isso para eles. Eu falei, Satanás antigamente ele vinha, em mensagens subjetivas, de sapatinho de lã. Hoje em dia ele não faz nem mais questão de se esconder, porque as pessoas desse presente século estão tendo o seu entendimento, estão sendo cegadas pelo entendimento desse mundo. E aí a gente vê que eles não se cansam. Mas a gente também vê que além dessas ideologias, Satanás, ele é alguém incansável. Ele resistiu no Éden para fazer o homem cair. Ele foi insistente demais. E eu quero que você entenda isso, porque às vezes a gente tem uma ideia, de quando a gente lê Gênesis e a gente pensa, rapaz, mas foi muito rápido, Eva cedeu de forma muito rápida. A gente sabe que não foi bem assim. Ele obviamente tentou por muito tempo, até que em um exato momento ele conseguiu fazê-los cair. E você vai entender por que eu estou falando isso. Ele não desistiu no deserto, enquanto tentava Jesus por 40 dias e 40 noites. E ele também não desiste com a gente, tentando nos fazer cair, tentando nos cercar e nos derrubar por todos os lados. E a Bíblia diz isso em 1 Pedro 5, diz assim, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então a gente sabe que ele também não desiste, ele é resistente. Só que tem uma coisa que eu nunca vi. Tem as ideologias mundanas, tem Satanás que não desiste. Em contrapartida também tem a igreja que tem resistido nos últimos dias. Mas se tem uma coisa que eu nunca vi em toda a minha vida, foi um homem que lutou com Deus, ou que resistiu a Deus e prevaleceu. Não tem ninguém que possa fazer isso. E é disso que a gente vai falar essa noite. Não se preocupe, porque a gente vai falar dentro da temática proposta, mas você vai entender o que o Senhor tem para falar contigo aqui. O texto que nós acabamos de ler, ele vai contar a história de Jacó. Na verdade, ele vai narrar uma parte da sua história, a parte da restauração, a parte da sua redenção, quando ele tem um encontro de fato com Deus. Deus já havia aparecido para ele em Betel, lá em Gênesis capítulo de número 28, no versículo de número 13, quando ele deita a sua cabeça numa pedra e faz dessa pedra um travesseiro, ele vai ter um sonho, uma revelação de Deus, e o Senhor vai se apresentar para ele como Deus de seu pai, o Deus de seu avô, mas não como o seu Deus, provando que ele ainda não havia tido o encontro real com o Senhor, que ele ainda não havia tido uma verdadeira conversão, uma verdadeira restauração de vida, de caráter, uma transformação de mente. Então a Bíblia diz que esse mesmo homem que tem um encontro com Deus aqui, ele foi conhecido por muito tempo pelo seu pecado. Ele foi conhecido por muito tempo pelo seu engano. Eu acredito que a grande parte aqui de nós, se não a maioria, conheça bem a história de quando o Senhor, o pai de Jacó e Esaú, que era Isaac, estava perto para morrer. E a Bíblia diz que ele estava já no seu último estágio, deitado na sua cama, sendo cuidado pela sua esposa. E ele decide abençoar o seu filho Esaú. E a Bíblia diz que Jacó, sabendo disso, não acha justo a escolha de seu pai. E ele, junto com sua mãe, eles vão
criar uma situação para que ele conseguisse roubar a bênção que seria liberada sobre a vida do seu irmão. A Bíblia diz que ele vai se vestir de pele de ovelha, porque Esaú ele tinha uma característica muito forte que seu pai não podia mais identificar com os olhos, mas com o tato ele podia, porque Isaac já estava cego, ele já não enxergava praticamente nada. E a única coisa que ele podia fazer para identificar o filho ao qual ele ia abençoar era apalpando, tendo em vista que Esaú era um homem muito peludo, e essa era uma das maiores características dele. Então Jacó ele se disfarça, vai até o seu pai. Eu vou resumir isso aqui muito só para a gente chegar aonde eu quero. E a Bíblia diz que Isaac ele vai liberar a bênção, ao invés de liberar para Esaú, ele vai liberar para Jacó. E quando ele descobre, ele diz para Jacó: olha, se você ficar aqui você vai morrer. Porque quando Esaú sabe de toda essa situação, ele cria uma semente de amargura tão grande dentro do seu coração, que ele quer matar Jacó, porque Jacó havia roubado a sua bênção. Jacó havia tomado dele aquilo que era seu por direito. E quando Isaac vai liberar a bênção para Esaú, achando que era Esaú, ele vai fazer uma pergunta. E a pergunta que Isaac vai fazer é: quem é você? Ou qual é o seu nome? E Jacó diz: Esaú. Ele contou uma mentira para o seu pai, e a partir disso ele acarretou uma série de problemas para a sua vida. Então ele precisa fugir dali, porque Esaú queria matá-lo. E o seu pai vai dizer: então vai para a casa do seu tio Labão. Lá você encontrará alguém, você encontrará refúgio, e você vai casar com uma de suas primas e vai construir uma família, porque se você continuar aqui, você vai morrer. A Bíblia diz que ele precisa fugir. E quando a gente ouve falar dessa história, quando a gente lê esse texto, a gente tem a ideia de que Jacó, dentro desse período, nessa época, era um homem jovem, era um homem novo ainda. Mas na verdade não, ele tinha por volta desse momento específico da sua vida, onde ele mente para o seu pai e sai fugitivo, 77 anos de idade. Ele não era nenhum novinho não, irmão. Naquele tempo, obviamente, os homens tinham mais vigor do que os homens de hoje. Então eles casavam, ainda tinham filhos na sua velhice. Ele vai fugitivo da casa de seu pai. Os anos se passam, todos nós conhecemos essa história. Ele constrói a sua família, ele tem 11 filhos. Ele constrói uma vida longe de seu irmão. Mas apesar do tempo ter passado, apesar das fases terem se avançado, dos filhos terem nascido, da família ter sido construída, dele ter vivido momentos diferentes da sua vida, ele ainda tinha uma pendência com o seu passado. Tinha algo que o perseguia por toda a sua vida, desde seus 77 anos de idade em diante. Ele tinha mentido para o seu irmão. Ele tinha causado um rombo no relacionamento dele com a sua própria família. E aquilo estava mal resolvido dentro dele. E ele precisava resolver essa questão. Porque ele ficou reconhecido como trapaceiro, enganador, mentiroso. E eu tenho plena convicção de que não era esse o rótulo que ele queria levar para o seu túmulo. Então, apesar de ter construído uma vida, uma história, você vai entender, a gente vai chegar lá, ele ainda tinha algumas pendências para resolver. E aí que a Bíblia vai dizer que ele está atravessando a sua família, capítulo 32, versículo 22 em diante. Ele pega as suas 2 esposas, ele manda os seus filhos, ele manda as suas servas, e ele está atravessando o val de Jaboque, quando depois de mandar os seus, ele decide tirar um momento a sós. A Bíblia diz que ele vai mandar mensagem para o seu irmão Esaú, dizendo que estaria indo ao seu encontro. E quando o mensageiro chega até Esaú, Esaú manda um recado de volta dizendo: pois diga para ele que eu também estou indo ao encontro dele, mas eu não vou sozinho, eu estou levando comigo 400 homens. Ou seja, ele estava deixando claro que ele estava indo para matar não só ele, mas tudo que ele tinha. Pois bem, o mensageiro volta. E Jacó, com medo,
tentando apaziguar a situação, vai dizer assim: então manda de volta o recado para o meu irmão, diga para ele que eu estou mandando parte do meu gado, parte dos meus animais, daquilo que eu tenho, que eu construí no meio desse caminho, porque Jacó era um homem rico. Diga para ele que eu vou me enviar o presente, se isso for o suficiente para apaziguar a situação entre nós. E o mensageiro volta até Esaú, e Esaú diz para ele: pois diga a ele que eu continuo indo ao encontro dele. E ele decide ficar sozinho. A sua família passou, já era escuro, e a Bíblia diz que um anjo se apresenta para Jacó. Quando a Bíblia fala de anjo ou de homem, depende da tradução, esse texto em específico, ele está falando de uma teofania, que é a aparição de Deus no Velho Testamento. Então quem está lutando com Jacó não é um homem qualquer, não é um anjo. Quem está lutando com Jacó é o próprio Deus. Esse homem se apresenta para Jacó, e Jacó começa a travar uma briga, uma guerra com esse homem. Porque na mente de Jacó, a princípio, quem estava ali era um dos homens de seu irmão, que foi enviado para matá-lo. E ele precisa lutar pela sua própria vida. Então ele vai travar uma guerra com esse homem, achando que era alguém enviado para aniquilar com ele, quando na verdade o Senhor já havia marcado uma agenda na eternidade para trazer redenção para a sua vida. Aí olha só o que vai acontecer. Primeiro, hoje eu vou fazer o que eu dificilmente faço. Vou acompanhar um pouquinho o esboço. Primeiro, a Bíblia diz que Jacó ficou sozinho, porque Deus não divide vozes. E existem alguns momentos da nossa vida que, se nós não estivermos em solitude, nós não conseguiremos ouvir a voz de Deus. E é isso que aconteceu com Jacó. Ele precisou estar a sós para que Deus pudesse se manifestar para ele. Segundo ponto, a Bíblia diz que veio um homem. Ou seja, não foi Jacó que teve a iniciativa de ir até Deus, mas foi Deus que teve a iniciativa de ir até Jacó. É o que a gente precisa entender também. Se você acha que a sua salvação foi uma iniciativa da sua parte, você está muito enganado. Desde o princípio, em Gênesis capítulo 3, versículo 9, é sempre Deus que vai até o homem, meu irmão. A Bíblia diz que ele desce lá no jardim e pergunta assim para Adão: aonde tu estás? Porque Deus sabia muito bem que Adão não teria condições de procurá-lo. Por isso que Deus desceu e foi até o encontro dele com a intenção de salvá-lo e redimi-lo. E a gente vai entender. Calma que está devagar, mas você vai entender. E aí, eu quero que você entenda isso. Porque Jacó, quando tem esse encontro com Deus e trava essa luta com ele, ele não para. É até que ele entenda que quem está ali não é um homem normal. Jacó continua lutando dentro desse contexto aqui, não é porque ele quer ser abençoado nesse momento, é porque ele não está pronto para se desprender de tudo aquilo que ele construiu até esse momento. Ele não está pronto para se desprender do seu passado. Ele não está pronto para se desprender do seu caráter dúbio. Ele não está pronto para se desprender de tudo aquilo que ele construiu para chegar até esse momento. Então ele continua lutando, porque é como se ele estivesse dizendo: eu ainda não estou pronto para me esvaziar de mim mesmo. Ele continua travando uma guerra com Deus, sem entender que quem estava ali não era alguém normal. E quando Deus vê que ele está resistindo, e ele não está disposto a mudar a sua vida, o seu comportamento até esse momento, Deus precisa tomar uma atitude drástica. E qual é a atitude que Deus vai tomar para parar Jacó, para que Jacó pudesse lutar com as armas certas? Deus vai ferir a sua junta. Mas não é uma ferida qualquer, não é uma ferida de alguém que esbarra, fica dolorido, uma mancha roxa. Deus vai desconjuntar Jacó de um jeito que desse encontro em diante ele vai andar manco para o resto da sua vida. Por que Deus precisa ferir? Porque Deus está olhando para esse camarada e está dizendo: ele não vai parar. Ele vai continuar levando essa vida. Ele vai continuar querendo enganar.
Ele não está pronto para desistir de lutar contra a minha vontade. Ele não está pronto para largar tudo aquilo que ele era e tudo aquilo que ele construiu até aqui. Então, se eu não ferir esse homem, eu vou perder ele. Deus não perde batalha, Deus não perde ninguém. É por isso que eu quero dizer uma coisa da parte de Deus para você nessa noite. Deus irá até as últimas consequências para não te perder. Eu quero que você entenda que às vezes a graça de Deus vem acompanhada de uma provisão amarga. Às vezes a graça de Deus vem manifestada como uma doença, como uma porta que se fecha, como uma palavra que foi liberada e te feriu, como um momento de dificuldade, de escassez na sua vida. Às vezes tudo isso é só Deus abrindo o sinal vermelho para você e dizendo: para me ouvir, para porque eu quero mudar a tua vida, para porque eu quero mudar a tua história. Eu preciso parar você para não te perder. E se for necessário usar a dor como instrumento, Deus vai usar. E na verdade é quase sempre a dor que Deus usa. Aleluia. Aleluia. Posso contar uma experiência rápida? Fiz 3 meses de casada esse mês. Faz exatamente 3 meses que eu perdi meu avô. Mas não é só o meu avô, ele era meu pai, porque meu pai mesmo biológico eu perdi com 3 anos de idade. Então ele me criou, fez tudo por mim. Então pensa num amor doído. Era o que eu sentia por ele. Eu era a menina dos olhos dele. E ano passado ele foi acometido por uma enfermidade muito grave. E eu fiquei ali no hospital com ele durante 1 mês. Ele ficou internado. O médico disse para mim: você acredita em milagre? Ele já tinha 85 anos. O médico disse: você acredita em milagre? Eu disse: é óbvio que eu acredito. Ele disse: então essa é a única explicação para ele estar vivo. E ele resistiu àquilo que ele viveu naquele momento. E eu me lembro que quando eu estava dentro do quarto de hospital, irmãos, eu chorava. Eu falava: Deus, era um sonho de menina, de infância. Eu, quando era criança, antes de sonhar em namorar, em conhecer alguém, eu falava assim: Jesus, por favor, deixa meu avô viver para me ver casar. E quando eu estava no hospital, eu me lembrava dessa oração que eu fiz na infância. E eu chorava e eu falava com Deus: por favor, Jesus, deixa ele resistir. Deixa ele me ver casar, só deixa ele me ver casar. Porque era o sonho da vida dele e o meu. E ele dizia para mim: eu só vou morrer em paz quando eu te ver casada. E ele amava o Fernando de paixão. E eu orava, eu falava: Senhor, por favor. E pense em alguém que era o meu braço forte. Antes de me casar com o Fernando, eu estava trabalhando e 2 semanas antes do casamento, eu fui mandada embora da empresa. Tudo acontece, né, irmão? Você sabe que tudo acontece. Mas é só para deixar o testemunho mais bonito. E tudo começou a dar errado. A empresa que ele tem, não aparecia mais cliente, não aparecia mais nada. A fonte começou a secar, a gente começou a viver uma escassez nunca vivida antes. E tudo estava dando errado até que ele chegou e falou assim: ó, toma esse cartão aqui, um cartão poderoso, e falou assim: usa aí para o que vocês precisarem, deixa que eu pago. E eu falei assim: glória a Deus. Mas não foi só nesse momento, ele foi um abençoador da minha vida por toda a minha vida, até os meus 26 anos, que é agora. Calma que você vai entender. Eu casei no dia 10 de maio. Ele estava lá para ver. Eu pude honrá-lo, eu pude agradecer a Deus junto com ele, eu pude me emocionar e ele junto. Mas no dia 19, 1 semana depois, ele morreu subitamente. Foi uma coisa muito rápida, do nada. E eu já sabia, porque o Senhor já havia falado comigo. Quando ele deu a entrada no hospital, o Senhor falou: eu vou levar. Descansa teu coração. Mas a gente não consegue descansar. Quem é que descansa quando perde alguém que ama? O que eu estou querendo dizer para você é que quando Deus o levou, eu consegui entender que agora não tinha mais a quem recorrer. Porque quando o negócio apertava, ainda tinha alguém. Só que agora não tem mais. E Deus precisava tratar algumas coisas dentro de mim. E eu tive um mentor chamado Lincoln, que ele disse algo que eu nunca mais esqueci. Ele disse: Larissa, você precisa aprender a mapear o teu deserto. Quando tudo começar a dar errado para você, é um momento de você olhar para o céu e perguntar para Deus: o que você quer de mim?
E foi o que eu fiz. E o Senhor começou a me mostrar o que Ele precisava tratar na minha vida. E o Senhor começou a palestrar ao meu coração, dizendo: agora eu vou ser a tua provisão e você vai ter que depender só de mim e mais ninguém. Aleluia. E eu comecei a entender o porquê Deus precisou me ferir no meu ponto mais fraco, porque quem me conhecia sabe que Ele era o meu ponto fraco. O que eu estou querendo dizer para você é: se você continuar resistindo, Deus não vai medir esforços. Se você continuar achando que a tua força vem do teu braço, Deus não vai medir esforços para te parar e te fazer entender o que Ele tem para tratar contigo. Jacó só para quando é ferido. E aí sabe o que vai acontecer? Ele achou que estava lutando bem enquanto estava usando a sua força. Mas quando o Senhor o desconjunta, ele vai entender qual era a arma certa que ele vai precisar usar. Quando ele é desconjuntado, ele olha para Deus e ele diz: eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Larissa, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que no momento em que ele sente dor, ele para de lutar com os seus braços e usa a sua voz. Ainda não entendi. Vou explicar. Eu estou dizendo para você que às vezes Deus vai precisar ferir a gente para que a gente aprenda a lutar com as armas certas. Jacó só começou a lutar de verdade quando ele parou de usar força e usou a sua voz. Eu estou querendo dizer para você que não é na força do teu braço que você vai vencer isso. Não é na força do teu trabalho, não é no teu braço forte, não é na tua inteligência, não é na tua intelectualidade. Você só vai vencer essa guerra quando você se posicionar em oração. Jacó começou a lutar com as armas certas. Escute. Quando Deus fere Jacó, Deus está prestes a abençoá-lo. Faltava só um pouco. Mas Jacó primeiro precisava aprender algumas lições, e ele já estava aprendendo. Mas o que eu quero dizer para você é que antes da bênção vem a ferida. Aleluia. Eu creio que todo mundo aqui quer alguma coisa de Deus. Claro que a gente precisa entender que o evangelho não se baseia nisso. A gente não vem no culto para pedir, a gente vem no culto para entregar. E à medida do que a gente entrega, o céu sabe do que a gente precisa e Ele supre as nossas necessidades. Mas eu quero dizer para você que se você clama por alguma coisa, se você pede por alguma coisa a Deus, se você está pedindo por um filho, por um marido que precisa de libertação, se você pede por uma porta aberta, se você precisa de um milagre, eu preciso dizer para você que em alguns momentos a ferida precede a bênção. Então quando apertar demais, aguenta só mais um pouquinho, porque Deus está prestes a te abençoar. Eu preciso que você entenda isso, porque a ferida foi a marca que Deus precisou imprimir em Jacó, para que ele nunca se esquecesse de que ele ainda era frágil e dependente. Ele deixou uma marca nele, para que aonde ele passasse, alguém olhasse e visse: esse cara não é mais o mesmo, ele não anda igual. Olha o que vai acontecer. Quando Deus fere ele, Deus vai olhar para Jacó. Jacó vai pedir uma bênção, porque ele entendeu que esse toque era um toque diferente, não era de um soldado enviado pelo seu irmão. Esse toque era de Deus. E ele vai dizer: eu preciso que você me abençoe. E aí Deus vai olhar para ele e vai dizer: qual é o seu nome? Eu não sei se você percebeu, mas há 20 anos atrás, Isaac tinha feito essa mesma pergunta para ele. Ele perguntou: qual é o seu nome? E o que Jacó vai responder? Esaú. Só que 20 anos se passaram. Aleluia. Deus só vai ter um encontro com ele na sua velhice. O tempo passou, mas Deus não perde Jacó.
o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: qual é o seu nome? Quando Deus faz essa pergunta para Jacó, Deus não estava fazendo uma pergunta direta para o homem. Deus estava perguntando a sua consciência. Deus estava perguntando diretamente para a consciência de Jacó. É como se Deus estivesse dizendo para ele: quem é você? Você ainda mente? Você ainda engana? Você ainda faz aquilo que você fazia lá atrás? Você ainda não mudou esse comportamento explosivo que você tem? Você ainda não mudou essa mania que você tem de ferir pessoas inocentes na sua volta? Você ainda não parou de mentir? Você ainda não parou de trapacear? Você ainda não parou de fazer aquilo que você fazia 20 anos atrás? Qual é o seu nome? Significado de Jacó: enganador, mentiroso. Deus está perguntando para ele: você ainda é o enganador? Você ainda é aquele cara mentiroso de 20 anos atrás? Você ainda guarda esse pecado de estimação na tua vida? Ah, mas Jacó se dispõe a mudar a sua história. Aleluia. Ele vai responder: meu nome é Jacó. Ele está dizendo: até aqui eu fui, mas eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero mais ser esse homem. Eu menti até hoje. Eu vivi uma mentira até esse momento. Eu vivi carregado pelo meu passado, pelos traumas que eu vivi há 20 anos atrás, quando eu enganei a minha família e precisei sair fugitivo de lá. Mas eu não quero mais ser assim. Eu preciso ter a minha história restaurada. Então, se eu menti até aqui, eu não quero mais. Eu sou Jacó. João 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. Aleluia. Ele precisou dizer a verdade para ser restaurado. Porque todos nós sabemos que um dos primeiros princípios bíblicos para receber perdão de Deus é a confissão. Ele está dizendo: me ajuda, faz alguma coisa por mim. Eu não quero mais ser conhecido dessa forma. Eu não quero mais ser conhecido desse jeito. A bênção que Jacó está pedindo para Deus aqui não é dinheiro, não é mais gado, não é mais terra, porque isso ele já tinha. Jacó era um homem próspero, ele não precisava de mais nada dessa terra. A bênção que ele pede para Deus aqui é a salvação. Jacó precisa ter a sua vida redimida. Jacó precisa ter o seu caráter transformado, a sua mente transformada pelo Evangelho. Eu preciso que você entenda isso, porque arrependimento não é, irmãos, um momento apenas de choro. Isso é muito bom, mas talvez isso seja só remorso. E talvez alguém diga assim: tudo bem, Larissa, mas o remorso é importante para chegar ao arrependimento. É. Mas você só se arrepende de fato quando você decide mudar a sua vida. Arrependimento está ligado a uma palavra grega chamada metanoia. Metanoia é mudança de mente, de comportamento. Se eu choro, mas não mudo o meu jeito, eu não me arrependi. Se eu choro, mas eu não paro de praticar o mesmo pecado, eu não estou arrependido. Eu estou com remorso, eu estou sentindo culpa. Se eu choro, mas a minha vida não muda, o meu caráter não muda, tem alguma coisa de errado. E é por isso que Jacó está dizendo: eu não quero chorar, eu não vou me descabelar. Eu só estou dizendo para você que eu estou pronto para ser diferente, mas eu preciso de salvação. E eu não te deixo sair daqui enquanto você não me abençoar. Ele está dizendo: eu não saio daqui enquanto não sair restaurado, transformado pelo Evangelho. Aleluia. Escute isso. Versículo 27. Aleluia. Deus salva Jacó quando ele confessa. Aleluia. Versículo 28. Deus salva Jacó quando ele prevalece com Deus e o seu nome é mudado. Olha o que Deus vai dizer para ele: teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e
Deus está olhando para ele e está dizendo: até aqui você foi enganador, até aqui você foi um vacilão, até aqui você praticou esse pecado, até aqui você carregou esse passado pesado, doloroso nas suas costas, você andou com essa carga por todo o teu caminho, mas a partir de hoje, essa história vai mudar, você não vai mais viver desse jeito, você não vai mais viver carregado pelos seus traumas, você não vai mais viver carregado pelo teu passado, você não vai mais viver carregado pela tua culpa, porque hoje eu mudo o teu nome. Só que quando Deus decide mudar o nome de Jacó, Deus não quer dar só uma entonação mais bonita para o nome dele, não, Deus quer mudar a sua história. Quando Deus diz: você não será mais Jacó, Deus está dizendo para ele: eu não estou só mudando a tua identidade, eu estou mudando toda a sua vida. Olha que coisa linda. Nessa luta com Deus, ele só vence quando ele é derrotado. Jacó só ganha essa guerra quando ele perde. Jacó só ganha essa batalha quando Deus o fere. E ele cansa e entende: com as minhas forças eu não posso mais. É como aquele leproso, pastor, que um dia encontrou com Jesus, se prostrou, adorou diante dele e disse: se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele está dizendo: depois desse toque, eu sei que você não é qualquer um. Então eu sei que se você quiser, você pode me abençoar. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero. Eu quero redimir a tua história. Eu quero te libertar disso. Eu quero arrancar isso da tua vida. Eu quero fortalecer os teus passos na minha presença. Eu quero te dar mais graça para vencer as tuas vontades. Porque há quem diga que a graça é a liberdade para pecar. Isso é mentira, irmãos. A graça é o poder de Deus para vencer o pecado. E o Senhor está olhando para a sua vida nessa noite e está dizendo: eu quero derramar graça sobre a tua vida para você vencer essa situação. Eu não quero só mudar a tua identidade, eu quero mudar a tua história. Eu quero que as pessoas parem de te olhar como enganador, como aquela pessoa que gosta de arrumar problema, como aquela pessoa em que não se pode confiar. Eu quero que você pare de se olhar no espelho e se condenar por aquilo que eu já esqueci. Aleluia. Ao perder a luta, ele ganha. E ganha salvação. A gente já está terminando. Mais 5 minutos eu acabo. Versículo 29. Deus salva Jacó quando este quer conhecê-lo. Olha o que o versículo 29 vai dizer. Jacó lhe perguntou e disse: dize-me, rogo-te, qual é o teu nome? Deus salva Jacó quando Jacó sente vontade de conhecer a Deus. A gente percebe que teve a nossa vida restaurada, o nosso nome mudado, a nossa história transformada, quando a gente tem sede de conhecê-lo todos os dias da nossa vida. Para terminar, aleluia. Deus salva Jacó quando ele vê a Deus face a face. Versículo 30. Jacó chamou o nome do lugar de Peniel, pois eu vi Deus face a face e a minha vida foi preservada. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
E Ele está disposto a fazer isso por você nessa noite. Ele te trouxe aqui para te perguntar: qual é o teu nome? E se você for sincero diante de Deus, Ele está disposto a mudar a tua vida. Encerrando aqui. Aleluia. Como eu disse para você, ele era um camarada muito rico. Ele deu 580 animais de presente para o seu irmão. Depois que ele tem o encontro com Deus, irmãos, deixa eu tirar o microfone aqui. Depois que ele tem o encontro com Deus, ele vai ao encontro de seu irmão. Aleluia. E quando Jacó está indo ao encontro de Esaú, Jacó não está caminhando normal como a gente caminha. Jacó está indo ao encontro de Esaú desconjuntado, porque o Senhor havia o desconjuntado. A longa distância, eu particularmente sem óculos não reconheço ninguém. Não sei se você passa por isso, mas às vezes alguém me chama na rua, eu passo direto, não falo porque eu não estou vendo, não conheço. Sem óculos eu não conheço. E Esaú está vendo Jacó a longa distância. Ele não sabe que quem está vindo ao seu encontro é Jacó. Por quê? Porque se Jacó estivesse andando normal, talvez eu reconheceria, porque eu tenho amigos e familiares que eu reconheço pelo jeito de andar. Mas Jacó veio mancando. Jacó está indo ao encontro de Esaú para se retratar com ele assim, ó. E ele está de longe olhando. Quem é esse cara? Talvez se ele viesse andando normalmente, Esaú já estaria pronto para matá-lo. Mas Esaú está desarmado porque ele está tentando reconhecer quem está vindo. Eu preciso que você entenda que a dor tem os seus propósitos. A ferida tem os seus propósitos. Às vezes Deus te fere para te livrar. E ele está vindo e Esaú está querendo saber quem é. E enquanto Esaú tenta identificar quem está vindo ao seu encontro, o Espírito Santo que está tratando dentro do seu coração. Larissa, mas o Espírito Santo não aparece no Velho Testamento, irmão. Mas ele estava lá. E ele estava trazendo ao seu coração a mansidão, a temperança, a calma, o domínio próprio. Ele estava limpando toda a mágoa, toda a raiz de amargura. E talvez enquanto Esaú está vendo aquele homem vindo ao seu encontro, ele esteja pensando: não vale a pena travar guerra. Poxa, já fiquei tanto tempo longe dele, isso já passou, eu tenho minha vida, Deus também me abençoou. Eu quero que você entenda, perdão, que apesar de tudo que Jacó tinha, ele não tinha paz, ele não tinha luz. Mas o Senhor nesse momento está dissipando todas as trevas, porque como se já não bastasse ele ter uma reconciliação com Deus, ele tem também uma reconciliação com o seu irmão. Aleluia. Eu preciso que você entenda isso. Quando nós temos um encontro com Deus, Deus reconcilia conosco os nossos inimigos. Quando a verdade te liberta, você não quer mais que o teu inimigo morra. Porque você entende que a mesma graça que tem para mim, tem para ele. Você entende que o mesmo Jesus que morreu por você, morreu por ele. Eu louvo ao Senhor, porque o Deus que faz um concerto vertical com Jacó, é o Deus que estabelece uma aliança horizontal. Não entendi. Estou dizendo para você que o Deus que fez um concerto no céu com ele, também faz o concerto na terra entre ele e a sua família. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertar. A história dele só foi restaurada quando ele se propôs a dizer: eu sou Jacó, mas eu não quero mais ser. E o Senhor disse: pois bem, que assim seja.
Agora teu nome é Israel. Você não vai mais ser conhecido pelo teu passado. Você não vai mais ser conhecido pelos teus pecados. Você não vai mais ser conhecido pelos teus erros, pelas tuas falhas. Agora você vai ser conhecido como aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Em outras palavras, você vai ser reconhecido como alguém que foi alcançado pela graça, pela redenção e pela salvação. Por onde você passar, alguém vai olhar para você e vai dizer: ele não anda mais igual, ele não é mais o mesmo, tem alguma coisa diferente. Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos fazer uma pergunta: qual é o seu nome? Aleluia. Qual é o seu nome? Se você estiver disposto a me responder com sinceridade, eu estou disposto a te redimir e mudar a tua história. Eu estou disposto a trazer libertação. Eu estou disposto a derramar graça sobre a tua vida. Eu estou disposto a te fortalecer para vencer o teu pecado, para vencer as tuas vontades, para vencer a tua carne, os teus desejos. O próprio sábio Salomão vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venha dizer: não tenho neles contentamento algum. O Senhor está perguntando para vocês: qual é o seu nome? Quando Deus pergunta qual é o seu nome, Deus não está perguntando no sentido literal o teu nome, mas Deus está dizendo o que você precisa ser liberto. Se você estiver disposto a me dizer: eu estou disposto a te libertar. Vamos orar? Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Te louvamos porque a tua palavra foi ministrada aos nossos corações e eu tenho certeza que ela não volta para ti vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Te louvamos porque sabemos que o Senhor palestrou aos nossos corações nessa noite e germinou boas sementes em boas terras aqui nesse lugar. Ó Pai, que essas sementes germinem, que gerem frutos, que nós possamos mostrar ao mundo a luz que brilha em nós, que é o teu Filho, ó Deus, refletido em nossas vidas. Ó Pai, que nessa noite o Senhor nos dê poder para vencer as nossas fragilidades, que o Senhor nos dê poder não só para pisar na cabeça da serpente, não só para expulsar demônios, mas para vencer a nós mesmos, para vencer os pecados que carregamos até aqui e não conseguíamos nos livrar deles, para vencer pensamentos pecaminosos, desejos e inclinações para o mal. Ó Pai, eu creio nessa noite que o Senhor trouxe libertação às nossas vidas, porque nós encontramos aqui, eu creio que o Senhor encontrou uma igreja disposta a dizer a verdade, uma igreja disposta a mostrar para o Senhor a própria alma despida. Então nós te oramos nessa noite. Vem, Jesus. Liberta-nos de nós mesmos. Liberta a nossa mente. Liberta o nosso coração. Se havia alguém aqui ainda aprisionado pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero declarar que sairá daqui livre. Que essa bola de ferro que estava amarrada no teu pé e impedia o teu caminhar, ela vai ser quebrada nessa noite. E você vai voltar a andar leve. Você vai viver o Evangelho de Cristo. Para eles terminarem o louvor, eu quero perguntar aqui nessa noite:
Você que ouviu essa mensagem, você que sabe que o Senhor falou contigo, que o Senhor está te perguntando qual é o seu nome. O Senhor está dizendo para você: se você estiver disposto, eu também estou. Eu não vou dizer para que você está desviado, porque para mim desviado é o diabo. Mas de repente você saiu, se afastou, por algum motivo, por alguma razão ou circunstância. Mas hoje o Senhor te convida a voltar para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. E Ele está dizendo: eu estou disposto a mudar a tua história, a mudar a tua vida. Eu estou disposto a te libertar. Existe alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com Cristo? Se tiver, levante a sua mão, porque eu quero te conhecer. Existe alguém aqui que quer se reconciliar com Jesus? Alguém? Então eu quero que você seja ministrado por esse louvor nessa noite. E deixe que o Espírito Santo faça o que Ele precisa fazer. Porque Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo.